utilizando o software LibreOffice Calc, né? Então, nós temos aqui uma relação entre duas variáveis, certo? Onde buscamos fazer uma análise entre o número de horas que a pessoa tem sem dormir e a quantidade de erro que eles fazem num teste aplicado para elas. Então, como no Excel, sempre quando eu for inserir um gráfico, certo? Eu tenho sempre que selecionar a primeira variável x e depois a variável y. Por quê? Porque os pontos são coordenadas sempre formados por x e y. Aqui eu estou com yx, então eu tenho que fazer esse breve ajuste aqui. Vou retirar daqui e vou colocar desse lado. Posso já selecionar meus dados, fica mais fácil. Coloco o cursor na célula B2, seguro a tecla Shift, boto o cursor na célula C12, ou seja, ele selecionou o intervalo de B2 a C12. Vamos em inserir gráfico, certo? Gráfico de dispersão. Posso ir para o próximo para ver o que já selecionou, só finalizo. Vamos ver todos os dados. Ele vai seguir todos esses passos que nós vemos aqui. O tipo de gráfico eu escolhi. Agora vai o intervalo de dados, então vamos próximo. Intervalo de dados, olha, já selecionou, tá? A célula B2 a C12. Para o próximo. E diz que na primeira linha eu tenho rótulo, correto? Nas primeiras linhas eu tenho rótulo. Próximo. Ele também já fala aqui que no intervalo de x é de B2 a B12, de y é de C2 a C12, está correto. Vamos para o próximo, né? E mando finalizar. Ok, então ele apresentou meu gráfico, ou seja, ele pontuou todos os pontos lá. Exemplo, aqui é no primeiro ponto formado pela coordenada x6 e y8, certo? Ou desculpe, x8 e y6 e y8. x8, y6, x8 e y8. Depois eu tenho, ó, x12 e y6, tá ali, ó. Estão todos os dados. Agora, como que nós vamos adicionar a equação e a equação da reta no gráfico? Nós vamos chegar com o mouse, clicar nos nossos dados, viu que selecionou todos eles, botão direito, inserir linha de tendência, ok? Eu estou fazendo uma regressão linear, então vou deixar o default dele linear. Caso eu queira logaritmo, exponencial, geométrica, todos têm aqui o polinomial. Deixei linear. Vou pedir para mostrar a equação, certo? E mostrar o coeficiente de determinação ou explicação, que é o r quadrado no gráfico. Dei OK. Beleza, apresentou aqui. Então ele apresenta no formato, que nem o nosso Excel, y é a mesma coisa que f de x, né? Ou seja, y é uma função que depende de x, é uma função f de x. Então, y é igual, ele coloca no formato que nem do Excel, y é igual a bx mais a. O b, então, eu já sei que é o 0,475 e o a é o 3. E o meu coeficiente de determinação ou explicação é 0,6423. Tá? O que ele está dizendo com isso? Que 64,23% dos erros no teste aplicado são devido à quantidade de horas que a pessoa tem sem dormir. Essa é a explicação. Agora vamos fazer a análise de regressão utilizando o software. Vamos em dados, aqui no final estatística, procuramos regressão, tá? Intervalo das variáveis x. Vou apagar isso que eu tenho aqui, variável x. Peguei aqui o cursor, na célula B1, segurei o Shift e foi até B12. Beleza. Intervalo da variável isso. Cliquei aqui dentro, botei o cursor da C2, segurei o Shift e foi até C12. Fechou? Opa, ele perdeu aqui, ó. Vamos lá de novo. Cursor aqui, segurei o Shift até ali. Beleza. Ambos intervalos y e x possuem rótulo? Sim, o rótulo é esse título aqui, ó. Hora sem dormir, número de erros, tá? Resultados para onde eu quero que eu imprima. Então, eu clico o cursor aqui, vou trazer meu mouse, vou clicar nesse ponto na A20, ou seja, vai imprimir da A20 para baixo e da 20 para a direita. Deixo em colunas, deixo regressão linear, nível de confiança. Se eu utilizar 95, fica aqui. Se eu utilizar 90, vou jogando aqui, ó, o número de confiança que eu quero.
99, vou deixar em 95, tá? E dou OK. Beleza, deu todos os meus resultados aqui, o meu modelo de regressão. Vou aumentar um pouquinho aqui, né? O que que nós temos de parâmetro aqui? R ao quadrado. Então, R ao quadrado é o coeficiente de determinação ou explicação, tá? Esse é o R ao quadrado. O meu coeficiente R, tá? Que é igual ao coeficiente de correlação, certo? Ele não dá direto, mas eu sei que ele é igual à raiz quadrada do meu coeficiente de determinação. Pronto, tiro a raiz daquele ali, esse aqui, já tem aqui. Contagem de variável x, só tem uma variável x. Por que que eu estou utilizando uma regressão linear simples? Número de observações são 10 pontos. R ao quadrado ajustados é uma interpolação entre S e R e esse outro que nós não vamos utilizar, tá? Essa análise de variância que nós vamos analisar depois, quando nós estivermos fazendo análise de variância, que nós temos que verificar principalmente esse F de significância que nós temos aqui. Esse valor tem que ser menor que 0,05. Ó, então ele tem 0,05, ele está com um zero a menos, então tem significância. Aqui nós temos então todos os nossos resultados da regressão, considerando o nível de confiança de 95 que foi observado. Primeira linha, intercepção, o que que é? Intercepção a gente entende que é o ponto onde a gente corta o eixo Y. Então, se eu projetar aqui, vai vir aqui, seria esse ponto aqui, tá? Então, vale 3, que é o meu próprio B. X é o meu 0,475, coeficiente de X. Então, a nossa relação, o que que é? Y igual a mais BX, né? Então, Y seria igual. Qual seria o meu A? 3 mais 0,475x, né? Ou posso fazer a ordem do fator, não ter o produto, y igual a 0,475x mais 3, ok? Fechou os mesmos equação que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, nós conseguimos fazer a análise da regressão por ambos os dados, os estudos. Esse inferior desse 95, superior a 95, seria o quê? O nosso intervalo de coeficiente de confiança para o nosso intervalo. Já que aqui eu trato do A, o meu intervalo de confiança do A. O meu A vale 3, mas com 95% de certeza eu posso dizer que ele vai valer entre menos 1,9 e 7,9. O nosso B vale 0,475. Com 95%, eu posso dizer que ele vai estar em 0,18 e 0,76. Esse é o intervalo de confiança. Aqui o que, que nós temos? O nosso X, certo? O nosso Y previsto. O que, que nosso seria Y previsto? Nosso Y previsto seria aquele que eu substituo o X na equação e calculo o Y. Tá? Então, eu peguei essa equação matemática aqui, ó. Então, eu peguei igual a 3 mais 0,475 vezes x. Quanto que é o x? Vou colocar aqui, ó, 8. Tá? Copiei para baixo, certo? E vai me dar todos esses valores aqui, iguais, ó. Y previsto, tá? Y previsto, às vezes, também é simbolizado com Y com acento circunflexo em cima do Y. Ou seja, o valor em que eu substituí o x na equação e calculei o novo Y. Certo? O Y de erros, esse aqui ele copiou, que eu tenho ali, ó, o nosso Y que estaria aqui assim, né? Tá? Então, digamos, o Y que eu tenho aqui para 8 e 6 seria esses dois aqui. O da equação é esse que está em cima dessa reta, tá? Os desvios que eu tenho em torno dele é isso que nós vai dar aqui, o residual, ou seja, a diferença entre o Y do ponto dado e y da reta. Então, isso aqui são os desvios que eu tenho em torno da reta. Então, aqui dá para nós ver que o método dos mínimos quadrados, ele compensa os desvios, ok? Então, se eu fizer essa soma, provavelmente isso aqui teria que dar, pela teoria, tem que dar zero. Os desvios em torno do eixo tem que dar zero. Vamos só conferir, fechou.
tá? Beleza. Então, é isso que nós tínhamos para o estudo de regressão linear simples utilizando o LibreOffice Calc.